Bem-vindos a mais um programa Bauman Podcast. E meu nome é Giovana. Você que está começando aí, não deixe de se inscrever, curta, compartilha, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sua pergunta. Hoje o nosso assunto é um assunto muito delicado, é um assunto não tão agradável de falar, mas necessário. Nós vamos falar sobre relações abusivas. E para isso eu tive o cuidado de chamar aqui uma especialista, a doutora Betânia Zinato, que é psicóloga, ela é especialista em PNL, hipnóloga e tem uma experiência enorme no acolhimento e no acompanhamento de pessoas com esses problemas. Seja bem-vinda, doutora Betânia. Obrigada. É uma honra tê-la aqui no nosso estúdio e muito obrigada por ter aceito o E muito convite. obrigada pelo convite, É né. uma honra. Eu converso com a doutora Betânia, eu sempre gosto de trazer esses podcasts assim, de uma forma mais de bate-papo do que de entrevista, porque foi um paciente dela que me indicou e a gente conversou durante horas, né, no telefone. Quase foi um podcast. Quase foi Devia ter podcast, devia ter gravado. gravado, ia ser um ótimo audiocast, né. Então, você tem anos de experiência nesses acolhimentos e escutando, vendo pessoas que vão até o seu consultório com esses problemas. Então eu gostaria que você começasse, assim, a falar sobre a relação abusiva, para a gente começar a falar das perguntas que eu recebi anteriormente aqui. São várias perguntas, é um assunto e é uma demanda muito grande no consultório. E além de trabalhar, acolhendo, né, quem está passando por essa situação, eu trabalho com terapia de casais. Então, muitas vezes o relacionamento não está ok, né, mas os 2 querem melhorar. Uhum, Que é diferente do relacionamento abusivo, que quando não adianta chamar o outro não tem problema, uhum. né. Então no relacionamento abusivo, eu gosto de dar o exemplo que eles estão via de mão única, então batendo de frente. Sim. E relacionamento saudável é um relacionamento de mão dupla. Uhum. Né, então assim, quando o casal procura um acompanhamento, né, uma terapia de casal, é muito interessante que assim, eu atendo os 2, depois atendo um sozinho, depois atendo outro, depois a gente faz quase que uma mediação, né, tal, e graças a Deus todos os pacientes que me procuraram querendo, né, mudar a relação, é muito lindo isso, porque você vê como eles querem, Chega a ser né. gratificante para É, você como profissional, ver que aquele trabalho, quando, as 2 pessoas estão dispostas a abrir mão de algo, fez diferença. porque briga, discussão, opiniões diferentes, isso vai existir, todo relacionamento tem, Sim. né. Então, agora quando que isso passa do limite, passa para ser doença, Pois é, e né. essa é até uma questão que eu anotei aqui, é como que a pessoa ela chega à conclusão, ela mesma, sem a ajuda de um profissional, que ela está vivendo um relacionamento abusivo. Olha, começa o adoecimento, né, as pessoas começam a não querer trabalhar, começam a apresentar sintomas até, psicossomáticos, né, chega do ponto, às vezes, do médico, do próprio médico fala assim: "Olha, você tem que procurar uma terapia", Uhum. né, que já está adoecendo o corpo. Nesses casos, assim, é muito difícil uma mulher chegar, a essa conclusão sozinha. Ela está tão envolvida nesse relacionamento abusivo, que ela não consegue, perceber. Sim. E cada caso é um caso diferente, não tem uma regra. A gente tem a teoria, né, mas a gente tem que ter aquela escutativa para poder, ajudar cada um.
né? Uhum. Agora, quando chega o casal, né, um procura e os dois estão dispostos, ali eu vejo que realmente eles estão a fim de seguir em frente, fazer mudanças, reconhecem que estão errados, né? Pedem desculpa. É lindo essa É. parte. Agora, geralmente a pessoa busca por às vezes alguém da família, Uhum. geralmente ela é, assim, alguém da família ou um amigo chega ao ponto, às vezes até filho, né, falar, nossa, eu preciso procurar ajuda, como é que você é, aceita certas situações, né? Eu não gostaria de entrar muito no meu caso, mas eu hoje tenho coragem de olhar para a câmera e falar: vivi mais de 15 anos uma relação abusiva, uma relação tóxica, e com toda o meu assim preparo, né? Porque eu me considero eh, uma pessoa que tem acesso às informações, que está sempre, até porque como jornalista, né, está sempre vendo as coisas acontecendo, mas eu não imaginava que era uma relação tóxica, abusiva, e que por pouco essa relação não me tornou mais um índice, assim, Um número um número estatístico. de estatístico de crime contra a mulher. Né? Então, assim, vendo isso, e foi até um tema que eu sempre faço uma caixinha de perguntas para poder falar dos próximos temas. Vendo isso, eu falei assim: olha, gente, é um momento muito difícil para poder falar. Eu acho que muitas mulheres, assim como eu, tinham vergonha de aceitar que estava vivendo um momento assim. Então, essa questão de você olhar no espelho, então olhar para você e falar assim: isso está acontecendo comigo e eu quero mudar. E quantos anos que você levou para perceber? 16 anos, tá bom para você? Gente, não é uma questão de riso. Eu tô rindo assim De nervoso de e hoje de saber que você nervoso. passou por isso e hoje está como você está. Exatamente, e não tem tanto tempo, mas eu lembro, assim, que a questão do abuso, ela foi aos poucos, ela não aconteceu da noite para o dia. Foi minando, minando, automaticamente você percebe e fala assim: "Gente, eu estou me sentindo menos mulher, menos amada, menos eu, mais, não eu pensei por um momento que eu era uma pessoa dependente, porque essa pessoa ela conseguiu transformar o meu lado emocional. Então, as agressões físicas que também aconteciam, elas se tornavam assim muito leves em relação à parte emocional. Então, quando eu estou conversando com alguma pessoa, que é alguém no canal, que alguém fala: ai, nossa, mas o meu marido, o meu namorado, o meu companheiro, ele ontem gritou, mas hoje ele trouxe flores para mim. Eu me identifico, É. né? E assim, hoje nossa conversa aqui, esse podcast, ele não vai, ele é mais informativo Uhum. para as pessoas poderem buscar ajuda profissional. Porque muitas vezes você vai conversar com um amigo, às vezes de melhorar piora, Sim, sim. né? A não ser que você tenha um amigo que vai te falar coisas que você nem quer ouvir, né? Uhum. Então, assim, aqui é um chamado de alerta. Chamado de alerta, exatamente para aquelas pessoas que estão no início e para que não entrem nos números, né? E é quase que um passo a passo. A gente vai percebendo, a história de cada um é única, né? Mas tem quase um passo a passo Sim, desse adoecimento, né? Então, assim, começa num namoro, sim. né? Assim, hoje a gente está tendo uma ressaca pós-pandemia dos relacionamentos que começaram na pandemia. Então, era tudo feito junto,
tudo. Então, assim, era uma coisa que não tinha nem como, não podia sair. Então, começou um relacionamento ali, Meio né? forçado, E né? hoje, quando se abre as portas, vamos dizer assim, né? Que a gente realmente ficou engaiolado, né? É. Todos nós, né? É, é, começa a ter as divergências. Aí começa a mostrar quem realmente é, o que realmente gosta de fazer, o que realmente não. Então não funciona mais aquele sistema que eles criaram ali, né? Uhum. Muitos tiveram até filhos, né? E às vezes estão continuando por já ter tido essa história, né? Por uma questão até de, "Ah, tá bom, tá bom, vai continuar assim, porque se for mexer vai dar trabalho". Aí vem dependência emocional, Uhum. né? A gente chama de dependência afetiva, como queiram, né? E tem a questão também às vezes a mulher percebe e tal, mas se condiciona a ficar ali porque tem a crença, né, de que casei é para a vida inteira, que meus pais, o que as pessoas vão pensar, eu tenho filho, então pelos meus filhos eu vou ficar nesse relacionamento, né, e vai aguentando ali, né? Mesmo às vezes ela aguentando ficar ali naquele relacionamento, mas se ela faz terapia, ela consegue se fortalecer para lidar com isso aqui sem ficar doente. Uhum. Então também tem essa condição da mulher que fica nesse relacionamento, mas ela consegue, né, não adoecer e manejar o outro ali, né? Sim. Fazer um bem bolado, vamos dizer assim, mas isso fazendo terapia. Então, começa a se fortalecer e tal, mas sendo um relacionamento abusivo, a pessoa provavelmente ela tem uma patologia, Uhum. tanto o agressor como a agredida pode ficar nesse relacionamento e pode morrer nele, mas é muito difícil sair. Porque rompe, né, uma relação que tem momentos Sim, bons, sim. tem momentos que começa geralmente um namoro muito rápido. Uhum. E aquilo ali, eles têm aqui, quimicamente, né, a serotonina, dopamina, ocitocina, então o hiperfoco no outro. E Uhum. isso é normal, assim, no início do relacionamento. Você quer se dedicar mais, Sim. você quer ver mais, então, assim, por algum tempo, isso é normal, né? Não tem como falar quanto tempo, mas assim, uns 2 anos, né? Mas assim, depois isso vai ficando, virando uma bola de neve no sentido de que um domina o outro, Uhum. sabe? Começa a dominar o outro, afastar eles da família, Exatamente. afastar, nenhum amigo presta, esse amigo não é para você, cuidado, tal. Então começa a ficar, né? E faz tudo junto, sempre. E começa a colocar medo na outra Sim, pessoa, culpa, a exatamente, tá até culpa. aqui, a Então, assim, culpabilidade. geralmente a agredida, ela sente culpa daquilo ali não tá dando certo. Uhum. E, assim, eu dar um exemplo, assim, de um caso que a mulher já não estava aguentando mais, uma paciente, e ele não atendia o telefone, falou que estava num restaurante, fazendo reunião, não sei o quê. Ela pegou o carro e foi lá. E lógico que ele não estava lá, né? E aí ela entrou, rodou, porque ele falava que ela estava doida, que ela era doida, não sei o quê. E ela Transferência da ligando, culpa. ligando, e aquela coisa que é uma doença, né? Uhum. E ela foi para casa, né, convicta que não tinha, que ele não estava lá. Aí ele chegou, aí vem com aquela, né, depois da agressão, aí vem com aquela perdão, né, de É, eu desculpa. te E no caso, amo. não, ele ria, ele dava risada e falava assim: "Eu não acredito que você fez isso. Ah, meu Deus do céu, mas eu tinha acabado de sair de lá". Ai, E ela conferiu se ele estava lá com o garçom, não sei o quê, sabe?
tudo, né? Até eu fui até no caixa para ver se tinha alguma coisa. Mas então assim, aí ela percebeu que realmente era uma doença, né? Que aquilo ali estava passando dos limites, que ela tinha fatos e evidências ali, né? Mas mesmo assim, aí na sedução ali, na manipulação, ele acabou, né, dando risada, e vem cá, me abraça, aí que vem, né, que é o afeto vezes agressão. Então, Morde é um e ciclo. assopra, né? Exatamente. Então, é um ciclo. Aí ele agride, mas depois ele dá risada, ele consegue contornar, dependendo da E situação ainda ou fala, da não, pessoa. você tá sendo louca, E você está errada, você foi lá atrás de mim? que vergonha. Que coisa, você está precisando de cuidado, né, tal. E ela, por um tempo, se convenceu realmente, pediu desculpa para ele. Inverteu tudo e ela pediu desculpa para ele, que ela é muito ruim, que aí fica na culpa, fica naquilo tudo, né? E assim, é muito triste. Além de ser triste, eu acho que bate uma sensação assim, tem a questão familiar, né, a questão da família, tem a questão dos amigos, tem a questão do personagem que às vezes a gente veste, igual, vou dar um exemplo meu, que eu posso falar de mim, né, não vou poder falar de outra pessoa, mas eu vou dar um meu exemplo. Eu sempre fui uma mulher muito proativa, eu sempre tive mais de uma função. Eu tive 2 casamentos. No meu primeiro casamento eu tenho 3 filhas adultas já. Eu criei minhas filhas sozinha praticamente, são todas elas muito bem educadas, bem informadas, independentes. Então, assim, eu sei que eu fui uma excelente mãe, não deixei de estudar, não deixei de fazer. Então, assim, eu sei que eu tive boas oportunidades e eu sei, meu consciente sabe que eu não sou doida, que eu não sou incapaz. Mas por um momento, nesse segundo casamento, eu fui colocada dessa forma. Você não dá conta de fazer nada sem mim. Quem faz tudo sou eu. Teve esse relato aqui eu vou ter que contar porque eu vou rir disso. Teve uma amiga minha que recentemente eu cheguei de viagem, né? Nós fomos almoçar. E aí ela falou assim comigo: ai, Giovana, nossa, mas que bom, você está muito bem e tal. Ai, nossa, você acredita que meu marido encontrou com ele? E aí ele falou: nossa, vocês pareciam ser tão felizes. E a Giovana é uma mulher tão bonita. Aí ele falou assim com ele: ah, ela é bonita agora, porque quando eu a conheci, eu tive que fazer uma recalchutada. Gente, Betânia, eu juro para vocês, eu fiz uma lipo em 2009. Essa lipo, eu fiz uma permuta de um muro de arrimo com um médico, ou seja, eu não ganhei nada de graça. Fiz uma lipo, coloquei silicone. Nunca mais, já voltou tudo, eu já tô, eu já tô precisando Voltou fazer outra. nada. Não, Vamos valorizar que você está linda. obrigada. Mas olha só, eu nunca mexi no meu rosto, eu nunca fiz recalchutada nenhuma. Na hora, eu conversei com ela, desconversei, assim, a gente almoçou, fui para casa. Mas eu juro para você que meu dia acabou naquele dia, que eu falei assim, que recalchutada que eu fiz. Você sabe, por um momento que você para pensar, gente, será que eu Você fiz alguma quase coisa? voltou na doença, né? Voltei na doença. Então, assim, eu penso, poxa, eu tenho um apoio familiar, eu tenho um apoio de uma boa profissional também, da área de terapia, que tem me ajudado muito nesse momento e até antes, mas eu vou te falar, não é fácil. Eu acho que a mulher que está vivendo isso, ou então que ela está se enganando, né? Às vezes você coloca uma venda nos olhos e não consegue enxergar. Mesmo que você tenha pessoas muito próximas que estão vendo. Não escuta, porque Não. o outro já vem, né? Essa questão de amigo não presta, família não presta, eu cheguei a um momento que eu já não recebia mais ninguém na minha casa, porque ninguém tinha vontade, já não era um lar mais, né? Então, assim, esse podcast, eu estou falando aqui, porque entrou nesse negócio da pessoa que coloca a culpa na outra, e eu lembrei, eu falei assim, poxa, gente,
por um momento eu fiquei quase meia hora me olhando no espelho, falando assim, gente, mas eu tô doida para poder mexer aqui, tô doida para... Não gosto de harmonização, não, porque eu tenho medo de agulha. Mas assim, eu tô doida para fazer algumas coisas, é agora que eu não faço mesmo, porque senão eu vou ficar sendo recalchutada. Até depois a gente fica com essa Mas se doença. você quiser fazer, Que tudo qual o bem, problema e tem, qual que né? é o problema, né? E tá É. tudo certo. Mas isso é a depreciação do outro. Sim. Então, assim, isso também é um passo do adoecimento, né? A depreciação, baixa autoestima, falar que ninguém vai te querer, só eu que te aguento, você é louca. Então, assim, Exatamente. como que a mulher vai perceber isso? Quando ela começa a ver que ela não trabalha, tem a questão financeira que ela está totalmente... Antes ela tinha uma condição, trabalhava, tinha uma condição financeira, hoje depende totalmente dela. Ela se acha culpa de tudo, ela se acha a pior pessoa, né? Que ela não vai conseguir nada na vida, né? Gente, que Então, assim, pecado. aí ela começa a querer procurar ajuda. Gente, e assim, você pode encurtar o caminho, você pode ir, né, direto procurar um profissional que possa te ajudar. E Porque como que lida com a vergonha? Porque eu acho que, eu acho que 70%, talvez, estou chutando um número, das mulheres, das pessoas que passam por isso, eu acho que tem um pouco de vergonha de se expor. essa vergonha de se expor é a questão de ser reconhecida, de pertencer. Então, assim, é muito o que os outros vão pensar. Isso não acontece só em relacionamentos abusivos. Então, as pessoas têm medo assim, do que as pessoas vão pensar, o que minha mãe e meu pai vão pensar, o que meus colegas, que o casamento é um fracasso. Então, essa sua pergunta já é uma questão que também a gente tem que trabalhar na terapia, Uhum. né? Porque é aquela questão de medo de não ser aceita depois de você ser separada, né? E, querendo ou não, tem um preconceito da mulher, Sim, hoje nem tanto, mas assim, a mulher que separa tem um preconceito, tem sim. né? Então, assim, esse medo de não pertencer mais até naquele sistema doentio, e quando se afasta ou pensa se afastar, ela está tão convicta que a vida não vai para frente sem ele, que é o bom, né? Que Aham. ela não vai ter sucesso, não vai querer ter outro relacionamento, não vai ter dinheiro, né? Então, assim, ninguém mais vai te amar. Então, assim, isso vem aí até uma codependência, que a gente chama, né? Que ela está acostumada de tanto ser agredida, que passa a ser normal para Uhum. ela ser agredida. E aí, às vezes, quando eles se afastam, né, acaba voltando, tem muito disso Tem. também, porque o vazio que ela sente é muito grande, porque ela tem que... são hábitos que foram criados mesmo disfuncional, né, que para criar outros hábitos é difícil. Uhum. Sim. Normalmente, uma pessoa, dá um exemplo, quer parar de fumar. Ela sabe que faz mal, então ela sabe que está num relacionamento que não está fazendo bem, né? Mas é difícil criar novos hábitos, Sim. procurar uma profissão, procurar os amigos de novo, ou Recomeçar fazer do novos zero, amigos, né? né? Então, isso tem que Recomeçar do ter um zero. acompanhamento para melhorar a autoestima, né? Para poder fazer planos, um acompanhamento mesmo. É muito difícil, você acabou de dar exemplo, né, Sim. teu, que assim, sem a terapia você não Não, ia não seria conseguir. possível. Não seria possível, e eu falo mesmo que eu sou de uma geração que era pouco, apesar de ser assim, depois que a gente passa dos 30, mas assim, eu sou de uma geração que não era comum a gente fazer terapia. E hoje eu vejo que todos deveriam fazer terapia. Deveria ser obrigatório.
Você sabe, porque a terapia, ela já me impediu de fazer tantas besteiras, besteiras que eu falo assim, sabe aquela vontade que você tem de pegar o telefone, ligar para uma pessoa e xingar ela? Já evitou. Sabe aquela vontade de você pegar a pessoa, às vezes, pelo cabelo também, já evitou. Então, assim, a terapia te ajuda a manter o seu centro. Eu não sei se eu estou certa, não sou da área, mas eu sempre me imagino com uma régua de 30 centímetros e eu sempre penso assim: eu tenho que estar no 15, eu tenho que estar no 15, porque assim, eu não posso ser extrema direita nem extrema esquerda para que eu consiga fazer as escolhas sem a cabeça quente. Porque a maioria das coisas erradas e as coisas que nos machucam ou que machucam a gente são feitas assim no estalo por falta de pensar. É reativo. Você está num momento de raiva. Então, eu até falo, tá com raiva, gente, vai tomar um banho, dá uma volta no quarteirão, fala que vai ao banheiro, mas não retoma, respira para depois você tomar qualquer decisão. Liga para terapeuta, marca uma sessão extra, sabe? Porque na raiva, igual você falou, Isso. geralmente 90% você vai fazer merda. É, Né? E é. assim, é com humildade que eu falo, né? Eu amo minha profissão, né? Mas eu também sou pessoa, então eu também faço terapia. É importante isso, né, Betânia? Porque E faço terapia para cuidar de mim, uhum, como ser humano, sim, né? Porque eu também tenho minha vida, né? E ainda faço supervisão para poder trabalhar com profissionais na minha área, né? Para a gente discutir casos, para ver como melhor conduzir aquilo, tal. uhum, Então, assim, é dupla, assim, uma terapia é para cuidar de mim. Ali eu sou pessoa. E com humildade que a gente tem que falar assim, a gente pode melhorar um pouquinho cada vez mais, né? Que todos nós estamos em evolução, né? exatamente. E essa questão de ego, de falar assim, ah, não, eu sou terapeuta. Não, não. É, Essa é assim, não. você é um A ser gente, humano. é um dom que eu gosto de cuidar de pessoas, né? E saber lidar com o outro, acolher, né? Cuidar com essa forma mais humanizada, né? E receber uma mulher que está passando por isso e é, ela saber que está junto, que ela não está sozinha, Uhum. né? Agora, e quando existem vários tipos de abuso, né? O abuso emocional, o abuso emocional, financeiro, Na verdade, no abuso tem várias etapas, várias etapas. vamos dizer assim, vários níveis, Uhum. né? Que às vezes ele não te bate, mas ele quebra prato, Sim, ele bate na bate na mesa. mesa, Mas e quando aí tenta agredir seu pet, pois é. né? Aí ameaça. Então, assim, às vezes não chega à via de fatos da violência, né? Mas Mas e quando a paciente chega no seu consultório já toda roxa, porque ela já foi a vias de fato? Tem como resgatar essa relação? ó, aí a relação, eu não sei, eu vou cuidar dela, né? Que é ali do emocional dela, vou acolhê-la, né? E sugerir ela procurar, né, ajuda de outros profissionais, jurídico, ou então ligar para o 180, né? Que é auxílio à mulher, né? Quem não sabe disso tem esse auxílio, esse cuidado. E se tem agressividade igual ela chegar roxa, machucada, liga para a polícia, 190, Uhum. né? E a questão também de procurar ajuda psicológica. Às vezes a pessoa está tão destruída que ela está sem igual finanças, né? Que Uhum. ela assim, nossa, é caro. As pessoas Sim, têm essa, que não é um investimento, né? Mas tem o CAPS, tem o Sersan, né? Que a mulher pode ir, que vai ser acolhida, sim. né? Então, assim, ela vai ser resgatada ali, vai ser. Então, tem uma luz no fim do túnel. E todos esses órgãos que você citou,
você conhece eles e, assim, é eficaz? Sim. É eficaz? É. Eu estou te fazendo essa pergunta pelo seguinte, eu tive agressões físicas também e eu não tenho uma boa relação com nenhum tipo de, assim, hoje eu tenho um advogado criminalista que cuida do meu processo e tenho a terapia que está me ajudando, mas quando eu precisei, eu não fui bem acolhida. E eu não estou falando aqui que são todos. Foi Né? a minha Experiência. experiência não foi boa. A ponto de um dia, que foi o final, que foi a gota d'água, que eu já estava cansada e ele veio me agredir, e na hora que ele agrediu, eu dei um tapa no rosto dele. Na hora que eu fui para a delegacia registrar por causa de uma amiga minha, vizinha, muito querida, um beijo para você, você sabe que foi você. E quando eu cheguei, a policial que me acolheu, não sei se ela é policial, gente, eu vou falar, mas a pessoa que me acolheu na hora de, eu acho que escrivã, né? E aí eu relatando, que aí ele foi, me fez isso, e aí eu fui e revirei com um tapa na cara. Ela parou de digitar, olhou para mim e falou assim: homem não aceita tapa na cara. Na hora, Betânia, eu dei aquela respirada, assim, e falei assim, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Mas essa foi uma experiência, eu tenho muito respeito para todos eles que trabalham. Eu acho que foi uma infelicidade, às Às vezes, da vezes a pessoa pessoa, estava com né? mais problema do que você. Exatamente, mas eu saí de lá assim, não sei para que eu vim aqui, porque não ajudou em nada, muito antes pelo contrário, porque aí eu fiquei questionando, poxa, será que eu não devia ter dado tapa, mesmo tendo levado murros, né? O que eu vejo na prática, né, que eu escuto, que elas vão lá e dão queixa, mas depois vem aquele ciclo vicioso. De Ele voltar. convence ela de tirar a queixa. Sim. Então, ela volta para se encaixar naquele sistema. Também tem Eu isso. acho que falta também, igual, eu já tive um entrevistado, o Dr. Bruno Gomes, que vai estar aqui semana que vem também, no nosso próximo podcast. Ele é especialista em violência doméstica, um advogado maravilhoso. Ele já me deu uma entrevista uma vez falando desses ciclos, da visão jurídica, né? Uhum. Então, a Lei Maria da Penha é uma lei ampla. Eu acho que a Maria da Penha, assim, ela teve um papel fundamental de mudar isso, mas será que todos esses órgãos eles estão tendo a mesma comunicação nesse apoio que é para dar para a vítima de agressão? Porque como eu estou falando, eu estou fazendo esse podcast com conhecimento de causa, como vítima, né? Então, assim, como eu vivi isso, e pode ter sido um caso isolado, pode ser um problema que foi pontual, eu me questiono, falo, poxa, gente, eu preciso saber se é assim mesmo, se precisa de uma adequação melhor, porque não é possível que as mulheres continuem perdendo a vida por causa de uma falta de apoio, né? Quantas pessoas que a gente vê, eu parei de ver jornal há muito tempo, mas assim, como jornalista, a gente precisa estar antenada. Quantas vezes você vê que uma pessoa estava de medida protetiva e o cara foi lá e conseguiu matar a pessoa? É bem complexo, né? Mas, assim, tem esse caminho que a mulher precisa saber, que ela tem ajuda, Uhum. né? Que é preciso pedir socorro, Sim. né? Guardar a vergonha na caixa e pedir E socorro. muitas pessoas, né, eu recebo muitas perguntas no Instagram, né, assim, como que a mulher se submete, igual você acabou de falar, Uhum. a um tipo de relacionamento, assim, como é que ela entra num relacionamento Sim. assim? Mas as coisas vêm tão sutilmente que no início é tudo muito gostoso, aquele hiperfoco, como eu já falei, né? Mas depois ele sabe, o agressor, ele sabe detectar o perfil de quem vai aceitar isso. Uhum. Tem até gente que brinca assim, né? Fala, assombração sabe para quem aparece. Sim.
né? Hoje, provavelmente, você já está É, escaldada, no sentido de que você já pôs a mão no fogo, se queimou, você sabe identificar mais rápido sim, do que quando você passou pela primeira situação. é, Correto? Você correto. concorda comigo? Concordo, concordo Mas quem plenamente. não passou por isso ainda, né? Então, assim, começa sutilmente. É aquilo que eu já falei aqui também, afastando os amigos, pedindo para, não, não trabalha não, vamos fazer tudo junto, faz Uhum, tudo junto. Então, assim, se, sim, se ele não trabalha for, eu não comigo. vou, trabalha comigo, dá senhas que eu vou gerir nosso dinheiro, né, tal, aquele contador seu tá legal o que está Né? fazendo. Então, assim, ele começa a tirar ela do mundo e entrar naquele mundo dele doente, Sim, né. é. Geralmente, Giovana, uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, que eu acho que é um assunto, então as mulheres que têm filhos e os filhos presenciam esses abusos, as brigas, né, eles estão adoecendo os filhos, né, e os filhos estão crescendo com o exemplo de que aquilo ali é normal. Sim, Então, eu já peguei caso de mulheres que passando por agressão física, chegando machucada até, mas assim, mas a minha mãe passava por então é isso, então é normal. normal. Uhum, Então, assim, ela vem de uma família disfuncional uhum, e que aprendeu que casamento, que relacionamento é assim. sim. É, no meu caso é um pouco específico, porque eu percebi até a forma como era conduzida os filhos da primeira gestão, né, da outra parte, e não concordava, né? Então, as minhas filhas, elas viveram comigo, até porque nós morávamos em um condomínio mais longe, então eu aproveitei a deixa, elas foram fazer intercâmbio com 14 anos, então assim, elas conviveram e viveram dentro da mesma casa por pouquíssimo tempo. É tanto que eu consegui esconder, inclusive delas, durante esses muitos anos. Ah, elas presenciaram, claro, várias brigas, bate-bocas, mas nunca. E assim, diversos dias de calor, às vezes eu estava sentindo muito frio. E eu tô rindo aqui, porque eu olho para trás e vejo, não precisava ter chegado a tal ponto, né? Mas graças a Deus acabou. Então é um ponto final. Mas eu concordo com você e eu acho que a gente vê e todos os dias acontecendo aquela coisa ali com os pais, ou então com o pai, com a mãe e o padrasto, aquilo é normal, E né? aí fica aqui o alerta, assim, se você não tem coragem de sair do relacionamento por você, então saia por exemplo que seus filhos estão passando, que podem Uhum. adoecer e ter isso como normalidade e vir a repetir padrão de relacionamento doentio. Sim, sim. Agora eu tenho Que a maior força que tem, só desculpa te não, cortar, claro. é às vezes na mudança, você mexer com legado. Uhum. Então, às vezes, por você está tão depreciada, tão judiada, né, Então, o com a baixa cocô do cavalo autoestima, do mas você bandido. pega força no seu legado. Sim, Então, assim, tem várias situações que a gente pode, acionar a força dela, que ela tem força. sim. Ela está ali achando que não tem, né, Uhum. mas então a gente vai resgatar isso, né, para poder seguir em frente. E, doutora Betânia, a respeito da hipnoterapia, ela ajuda também nesse caso das relações abusivas? E a hipnose é linda, eu sou É. suspeita para falar, né, e ela ajuda muito, sabe, para resgatar e tem várias sessões, assim, né, mas tem uma que nesse caso específico, a gente vai para a sala do controle, das emoções, que nem o filme Divertidamente. E Uhum. lá a gente ela, né, na hipnose, ela entra nessa sala e ela vê as alavancas todas reguladas. A autoestima está lá no zero,
entendeu? Então, assim, é muito gostoso, toda essa indução é muito gostosa, porque você realmente, quando você pega a alavanca e levanta a autoestima lá Uhum. no 9, no 10, porque fica a critério do paciente, né? E naquela hora, ela muda, você vê. Uhum. Sabe? Então, assim, isso é um tipo que eu estou dando exemplo aqui para quem às vezes tem muita curiosidade de saber Sim. sobre hipnose, né? Essa é uma que a gente usa muito, que eu gosto, que é a gente ver a pessoa. Então, assim, a gente não vai trabalhar problema, não vai lá só no trauma, a gente Uhum. vai trabalhar as forças também, Uhum. entendeu? E quantas sessões de hipnose, a senhora acha que seriam necessárias para a pessoa começar a ver um resultado? Na primeira você já vê resultado, Hum. né, e é um processo. Como meu paciente, né, eu sou psicóloga, da psicologia, minha abordagem é psicologia, positiva, Uhum. né, então, durante o processo, às vezes eu já falo assim: "Vamos fazer uma sessão de hipnose?", porque ali eu já tenho recurso, né, para poder, conduzir para resolver tal situação, ou para trabalhar as forças, ou ir para refazer uma cena de desculpa, de Não, maus fica à tratos. Então vontade. você pode voltar naquela cena e refazer aquela cena como se você fosse diretora daquela cena, sabe. Uhum. E aí você deixa aquela cena do jeito que você quer, e isso a gente trabalhando com o inconsciente, né, ela vê a cena que ela viveu, o trauma, e depois a gente muda, ela muda, a gente para, né, a cena, ela vai mudar os personagens, vai mudar o cenário, vai mudar tudo, e depois põe o filme para rodar de novo. Aí até ela quer fazer mais algum ajuste? Aí tá, quero. Aí vai, fala, ele está lá congelado, se ela quiser até bater nele para xingar ele, pode, né, tal. Então, assim, a hipnose ajuda muito como, durante o processo, por exemplo, se você é minha paciente, eu vou falar assim: "Ô Giovana, vamos fazer uma sessão de hipnose hoje?", Uhum. né, então aí eu falo. Agora tem paciente que já chega, já deita no divã e fala assim: "Eu quero hipnose. Ah, eu quero hipnose". Eu acho interessantíssimo, eu sempre fui muito curiosa, eu cheguei a fazer algumas sessões de hipnose, parei porque essa profissional, ela teve uns problemas familiares e precisou dar um tempo, e aí eu acabei perdendo nesse tempo também, nossas agendas não coincidiram. E você Mas tem que conduzir a pessoa até onde que você também está percebendo que você faz leitura, né, o uhum, tempo inteiro sim. da microfacial, né. Então, assim, se você vê que a pessoa está ficando incomodada e ali já está, passando do limite, a gente traz de volta. Entendi. Então esse é um cuidado que a pessoa tem que Isso é ter uma na expertise que você vai tendo a partir de praticar, né, são anos de profissão, né. Então, imagino. assim, quando você começa a sentir que a pessoa está muito incomodada, você tira ela dali, do estado. É. Bom, ali dali a gente não vai passar, tem que trabalhar mais para chegar naquilo ali de novo, sabe. Existe a psicanálise, a psicologia, e aí é uma pergunta de uma leiga, né. A psicanálise, ela trabalha o subconsciente, e a psicologia o consciente, é isso ou não? Não tem nada. Vamos lá, é assim, ó, pra ser psicanalista não precisa ser psicólogo. Tá. Tá? Isso tem o curso, qualquer pessoa pode fazer, né. Tem até uns questionamentos de que não pode atender clinicamente, mas isso aí é briga de De egos, conselho. de mas, agora dentro, quem faz psicologia, ela passa por todas as abordagens, inclusive Da a psicanálise. psicanálise. Entendeu? E Uhum. durante, é que nem medicina, você vai fazer todas as De especialidades, você vai passar, uhum. né, por todas até você escolher qual que você quer. Na psicologia é a mesma coisa. Então tem psicologia comportamental, a psicologia positiva, tem a psicanálise, aí tem várias, e aí você que vai escolher,
né? Aí que você forma como psicóloga, psicanalista. Entendi. Então, o psicólogo é um psicólogo psicanalista. O psicanalista nem sempre é psicólogo. Isso. E tem alguma relação entre a psicanálise e a hipnoterapia? Ou não? Tem uma relação, porque Freud que começou a estudar Uhum. a hipnose, né? A gente já está até saindo do nosso É, assunto, né? vamos voltar aqui. Mas só resumindo, tá, gente? Depois a gente pode até falar É, sobre isso, mas sim. só da hipnose um dia. Aham. É, e ele deixa de acreditar na psicologia, na hipnose, porque ele achava que ali a pessoa estava realmente fazendo tudo o que ele Uhum. fala, me dá sua senha do banco. Ou ali ele conseguia realmente não é manipular, mas entrar na mente da pessoa. Uhum. Né? Mas a pessoa na hipnose o tempo inteiro ela está consciente Entendi. e ela permite você a conduzi-lo porque ela tem segurança em você. Uhum. Né? Então, Freud abandona por um tempo a hipnose, então ela perde a propriedade de também ser só da psicologia, né? Tem várias pessoas que não são psicólogos Uhum. estudam também, mas assim, o bom de ser psicólogo é que você sabe aonde ir, nas entrelinhas, né? Da própria psicologia, e aí depois o Freud retoma a hipnose e tal, mas vamos voltar para o É, nosso o nosso assunto, assunto né? de relação abusiva, mas assim, ele acabou criando essa vertente porque veio essa questão, né? Ah, eu vou procurar a doutora Betânia para poder fazer fazer uma sessão, e aí eis que quem decide qual que é o melhor tratamento, e aí a gente acabou falando da psicanálise, É, da. mas é isso mesmo. Então, assim, quando eu trabalho com a neurociência, né? Uhum. Então, assim, eu mostro para ela quimicamente como que tá pensando dessas formas, quais substâncias o seu cérebro está fabricando, né? E às vezes mudando a forma de pensar, muda também o que seu cérebro está fabricando, Sim. né? Então, assim, isso é muito bonito também, né? E a PNL, que é maravilhosa, né? Nesse sentido, e tem muitas ferramentas que a gente também pode trabalhar para auxiliar, e é muito bacana. Eu acho um papel fantástico. Tenho vivido essa transformação graças a uma profissional tão boa quanto você. E assim, lá em casa virou até um jargão, sabe? Que quando eu vou à terapia, uma vez por semana, eu faço questão de ir presencialmente. Como eu viajo muitas vezes não dá. Mas quando eu vou pessoalmente, aí eu ligo para as minhas filhas, eu estou conversando com elas, aí eu falo assim: ai, gente, eu estava me olhando no espelho, é bordão, tá? Eu estava me olhando no espelho, eu descobri que eu sou uma mulher tão fantástica. E Que aí elas lindo! morrem de rir, porque ela fala assim: você foi na terapia hoje? Eu falei, fui. Por quê? Não, é porque toda vez que você volta da terapia, você volta com as lentes cor-de-rosa. Mas se eu não achar isso de mim, quem vai achar? Né? Então, assim, é claro que tudo tem aquela régua imaginária, né? De não ser assim tão. Então, para não passar a ser pedante, passar a ser muito se acha, né? Mas eu gosto muito dessa sensação de me tornar um ser humano que eu pensei que tivesse morrido, que tivesse deixado de E isso existir. é lindo você falar aqui, né, para todas as pessoas que estão assistindo, que é como que você pode passar pelo problema e como você pode ficar. Exatamente, mas você acredita que uma grande amiga minha, essa mesmo, que ela sabe exatamente que eu estou falando dela, foi minha vizinha durante muitos anos, e ela um dia, durante o turbilhão, ela falou assim comigo: Giovana, você é uma mulher que as pessoas se espelham em você. Elas olham para você, elas te acham uma boa mãe, elas te acham uma boa profissional, elas te acham uma mulher empoderada.
como que você suporta viver desse jeito? Você sabe que foi um banho de água fria tão grande que eu olhei e falei assim, realmente, olha só, eu estou sendo um personagem falso, porque eu estou vendendo uma vida que não me pertence. Então, assim, você sai. É fácil? Não é fácil. Mas você vê que foi um amigo que te deu Foi. um Foi. toque? Foi uma amiga, aliás, uma das amigas, depois que ela só puxou a fila, porque depois, menina, veio uma legião de amigas juntas. Eu falei que em breve nós vamos fazer um coquetel, eu vou dar um troféu para cada um, temos um prêmio aí marcado para o final do ano. Inclusive, você é convidado, vou te mandar detalhes Obrigada. depois. E eu falo mesmo, gente, como as pessoas são importantes na nossa vida, inclusive as pessoas que te fazem mal, porque no meu ponto de vista, a gente só consegue saber o que é bom se você conhecer o lado ruim. Você só consegue saber se é verdade se você conhece a mentira. Então, assim, tudo tem dois lados. E a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Né? Exatamente, E eu gosto muito de uma metáfora do Deepak Chopra. Ele é um médico indiano e ele fala que ele estava andando num presídio desativado. E bem assim, né? Aquele lugar frio, aquele lugar, né? Tenebroso, né? E ele andando por ali e tal, vendo, né, as histórias, passando até um filme, ficando até hipnotizado, imaginando quantas histórias ali foram vividas. E ele passa por uma cela e ele vê a porta aberta, mas tinham uns 6 homens sentados no chão, né, com a cabeça assim. Aí ele entrou e falou assim: "O que vocês estão fazendo aí?" Aí cada um foi falando, eu cometi o crime disso, estou condenado, tal, e cada um foi contando, né? Aí ele escutou, falou assim, mas a porta está aberta, por que vocês não saem? Aí um virou, levantou a cabeça e falou assim, tem porta? Então quem está passando por isso, está no olho do furacão, não consegue enxergar. eu chego a arrepiar. Sabe? Eu também. Porque é bem assim, a pessoa não está vendo a porta. É igual o mito da caverna de Platão, né? É. Que às vezes via sombra e tudo, mas não sabia porque assim, um medo, um bloqueio e N fatores. Então, assim, vou fazer igual a música da Nayara Azevedo, aconteceu comigo. Plagiei aqui, mas eu vou te falar uma coisa. É importante, muito importante que as pessoas se conscientizem. E assim, que não pense que é game over, né? Ah, não, meu jogo está acabado. Ah, não, porque eu já tenho quase 50 anos. Ah, porque eu trabalho na empresa dele. Ah, porque as nossas coisas são todas juntas. Ah, porque... Gente, enquanto existe vida, existe esperança, não existe, Betânia? Sim, tem que saber cortar o cordão umbilical, né? Sim. E você vê que às vezes a agressão foi tão trauma, ainda continua. No sentido que tem que ser trabalhado. Sim. Eu tenho que me coçando já, né, para trabalhar. Porque quando você ouve um comentário da sua amiga falando de uma coisa que ele disse, te afetou. Me irritou. Aí a cura tá quando você ouvir de novo alguma coisa que alguém falou. Primeiro você vai falar assim aqui, quero saber não. Por favor. Com a educação, né? Não. Amor, não quero saber, não me conte. Pois é. Agora, se chegar a contar, isso não te afetar mais. Pois isso é a cura real da psicologia. Então, você ainda está sendo curada. Pois é, eu acho que eu vou ficar o resto da minha vida fazendo essa terapia, porque assim, todos os dias eu lembro de um detalhe que acaba me incomodando, né? E assim, eu tento com o meu bom humor, com a minha sensibilidade, fazendo as coisas que eu gosto, ocupando meu tempo com as coisas mais importantes, para dar menos palco, né? Isso tem uma armadilha que você pode estar escondendo, camuflando
coisas que doem tanto ainda, que estão aí Sim, para ser trabalhado. sim, 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 com certeza. E assim, você sabe que eu vou te procurar lá no seu consultório. Vou falar com a Roberta. Roberta, eu preciso de 2 E terapeutas. cada uma tem uma expertise, um Exatamente. olhar, uma Sim, abordagem. Então, assim, gente, eu acho que todo profissional que trabalha com pessoas, se está te fazendo bem, sabe, procura. eu Eu acho que gosto. todo profissional tem o seu valor, né? E E uma existe o sol brilha expertise para todos diferente. também, né. Eu gosto muito de pesquisar, eu gosto muito de evoluir. Eu falo que eu sou, um ser humano que busca evolução. Porém, às vezes eu me pego involuindo, sabe, assim, igual você mesmo disse aí, essa questão de ter me magoado, de ter ficado na cabeça e eu ter perdido tempo. Hoje, olhando para o dia, eu falo assim: "Eu não devia ter feito isso", mas já passou, né, vivi aquilo ali. Aí você pode se perguntar: o que que eu aprendo com isso? Sim. É, exatamente. Aqui você, né, já é praxe, né, assim, muitas perguntas que você me fez, você mesma respondeu, Sim. É engraçado, contando a né. sua história. É Então a engraçado, resposta você já tem. mas acontece que a gente precisa de um Aí precisa profissional para precisa poder. por eu tô aqui me coçando, né. Agora, eu fiz várias perguntas aqui, mas como você mesmo disse, a gente foi entrando no assunto e foi saindo e foi falando mais, né. E eu gostaria eu vou colocar descrito no canal todos os endereços, rede de contato, mas eu gostaria que você falasse para a câmera e falasse, do local que você atende, Belo Horizonte, se você atende online, se você atende o mundo, que hoje em dia com a tecnologia a gente consegue fazer muita coisa, né. E o pós-pandemia também, hoje os meus atendimentos eles são 80% online. Ah, é? Olha. As pessoas hoje preferem mais o atendimento online do que o presencial pelo deslocamento, pela comodidade, né. Eu tenho essa expertise e é muito interessante que as pessoas falam assim: "Não, mas eu gosto de estar presente". Mas quando a gente está olhando, né, na câmera com o paciente, eu tenho o curso de leitura microfacial. Então, é muito fantástico, qualquer expressão que ela faz, eu sei se está mentindo, se não está. Então, isso é bem Ah, interessante. tá. Então, eu atendo mais presencial, né? Mas tem meu canal no Instagram, que é @betania.zinato, e o telefone para agendamento é 31 98879 2126. E Né? eu vou colocar lá inscrito também, porque vocês devem, eu acho que todos nós, se esse vídeo não serviu para você, com certeza vai servir para alguém que você conheça, né. Às vezes não é o caso da pessoa que está assistindo, que ela não tem esse problema, mas eu sempre trabalho muito com a intuição. Então eu sei que os vídeos chegam para as pessoas certas na hora certa, É, né. sim, isso é energia de campo, Sim. né? Isso também acredito bastante. E você falou uma coisa tão interessante aqui, Giovana, que a Giovana falou assim, que eu tenho uma régua, né? Foi bem É, assim que você fez, foi. que tem, eu não posso ficar nem aqui nem aqui. Então tem aquele ditado assim, eu sou 880. Então assim, gente, quem pensa assim, toma um pouquinho de cuidado, porque, como a Giovana falou aqui muito sabiamente, a gente não pode ser nem 8 nem 80, né? A É, gente é 8 e 80 e a gente tem que ficar no meio. no meio, o tempo inteiro. Mas às vezes a gente vem para cá ou vem para lá, É, mas aí na terapia a gente vai e coloca, né, no eixo. Por isso que eu também faço terapia, porque a gente tem que ser 8 e 80. Então, é. cuidado com quem Com fica quem falando, fica assim: eu "Ai, sou, não, eu sou eu sou 8, desse é, jeito, pronto, quem ninguém vai quiser me vai me mudar". aceitar assim. Né? Doutora Betânia, eu gostaria de te agradecer demais, Ah, eu mas acho. antes eu trouxe uma surpresinha para Ah, você. uau! Que eu cuido dos meus pacientes com muito carinho, eu trouxe para você Oh, também. que fofo! Muito
obrigada. Gente, olha só. Acho que o cuidado, acho que não é só nem de você saber atender, né? Você ter um Oh, ambiente gente, eu com vou ter que virar para a carinho, câmera. né? Olha só que coisa maravilhosa, gente. Olha só. Você é um universo de coisas boas e, olha, não, E eu fantástico. acho Que a lindo, gente né? saiba florir onde a vida Nos nos plantar. plantar. Betânia Zinato. Gente, mas que fofo, E tem um muito. cérebrozinho ainda. Então, assim, é tudo com muito Ai, carinho. Acho que muito isso é o que falta hoje obrigada. no mundo. As pessoas estão muito agressivas, muito secas, né? Relacionamentos líquidos, que a gente hoje não Líquido, é tão assim, não são sólidos, sim. né? Então, assim, acho que quem ama a profissão, quem gosta do que faz, realmente trata com carinho desde o início do primeiro contato, né, até ela querer voar sozinha, né? Gente, é muito fofo, assim, realmente é um gesto que aquece o coração, né? Aquece a alma. Eu juro que eu não esperava e, nossa, muito É obrigada bem típico, mesmo. assim, né? É bem típico, gente, Mas, nossa, gente, é o amor que cura, é né? verdade. Então, assim, saber acolher, cuidar, isso é um dom. Ó, eu vou fazer uma última pergunta aqui, mas eu já sei a resposta, mas dessa vez você vai responder. Depois de um relacionamento abusivo, assim, de muitos anos, é possível amar de novo? Sim, é É? possível amar de novo. Ah, eu já sabia. E, assim, Ah, e saber e viver de novo isso, sem repetir padrão. Senão se você não se cuida, você vai cair em sim. outro relacionamento abusivo, Uhum. né? É. Então, assim, cuidando, você não vai aceitar mais aquele ali. Seu radar já está né, bem ligado e fazendo terapia, acompanhando, você vai atrair pessoas que vão te valorizar, pessoas que vão fazer um relacionamento com você de mão dupla. Nossa, fantástico. E eu estava com um projeto, aliás, eu tenho um projeto, eu vou falar até aqui no programa, que me veio aqui à mente, igual eu te falei, eu gosto muito dessa Teve um sensibilidade, um insight. insight aqui, de fazer um projeto voltado para essa área de terapia, onde a gente consiga trazer questões, pode ser até só no Spotify, eu tenho um canal também só no Spotify, tirando dúvidas e Ótimo. questionamentos de pessoas. E gostaria muito que você participasse desse projeto comigo, porque a gente precisa de pessoas assim, Betânia, você, Roberta, Cláudia, são assim N pessoas que eu conheço e que eu amo de paixão. E você, a primeira vez que a gente se falou aqui pessoalmente, né? Mas desde quando a gente se falou por telefone, eu Fluiu. senti, eu senti assim, uma energia maravilhosa. Sabia que ia ser um sucesso. E assim, eu só tenho a te agradecer mesmo por me dar a honra de vir no meu canal e de poder contar com profissionais como você, com essa experiência, com esse seu amor pelo seu paciente, né? Sim. E muito obrigada pela sua presença, por ter compartilhado com a gente esses assuntos assim que diversas vezes eu dei uma risadinha, tentei coloquei meu lado Giovana aqui para poder É autêntica. para ser autêntica, né? Que eu sei que não é nada engraçado, mas você que se identificou com algo que a gente falou aqui, saia da caixa, procura a doutora Betânia, manda uma mensagem, busca ajuda, não deixa a vida te consumir, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, deixa a vida me levar, a Ainda vida leva. leva eu, Não né? concordo. Eu Não acho que concordo. a gente tem que saber que a vida vai vir, mas você pode dar direção. Deixar a vida te levar para onde? É igual o coelho da Alice no País das Maravilhas, né? Que ela chega lá no País das Maravilhas e pergunta para o coelho: onde que essa estrada me leva? Ele falou assim: para onde você quer ir?
Não sei. Ah, então então você pode ir qualquer É qualquer estado. interessante que é muito mais fácil você pode fazer esse teste, perguntar para as pessoas o que elas querem, elas não sabem, mas Uhum. o que elas não querem, Elas elas sabem. sabem. É, eu tenho uma mania muito grande de escrever. Então, assim, eu escrevo e-mails para mim mesma, sabe? Então, assim, tem coisas que ficaram muito mais claras agora para mim. E às vezes, quando eu fico pensando, ai, poxa, eu perdi tanto tempo da minha vida, eu tiro esse pensamento do lado, E falando às assim, não, e às vezes experiência. agora você consegue ver, né, a gente ressignificando na terapia, de ser até grata por ter passado por Sim, isso, porque essas pessoas fizeram você ser quem você é hoje. Está aqui exatamente. hoje ajudando pessoas, falando de assuntos tão sérios, Sim. né. Então, assim, você hoje é uma pessoa melhor graças ao que você passou. Então, às vezes, você olha para esse passado e você um dia vai ser capaz de falar assim: "Gratidão". Gratidão mesmo, é. É tanto assunto, né, mas assim, recentemente estou vivendo já há algum tempo com a medida protetiva, por medo, sabe. E não tenho vergonha de falar isso, É um direito seu. é um direito meu. E eu acho engraçado que, assim, sempre quando meu advogado entra em contato, é porque ele, tem alguma notícia que a outra parte entrou com um pedido de revogação da medida. Aí eu falo assim: "Poxa, gente, a pessoa não tem nem é réu primário, não é réu primário e não foi isso assim, já não era réu primário, né, e ainda quer tirar a medida protetiva, será por quê?". Então É. fica a dica, mulherada, quando vocês forem, se envolver com pessoas, assim, dá uma pesquisada, né, É, na não ca entra de cabeça não, entra não. vai Fica devagar, aquele conhece a negocinho família, os exatamente, amigos, né. exatamente. Esse cuidado a gente tem que ter, eu estou aprendendo agora. É isso, é uma questão que estamos vivendo, que assim, as pessoas estão tão carentes, que o primeiro que parece, já cai de cabeça, Já cai de cabeça, né. é um medo danado de ficar sozinha, né. Isso é uma crença limitante, que É. assim, tem que casar, tem que ter alguém, senão você não é feliz. Hoje tem muitas mulheres que, inclusive eu cuido também, que elas não têm um parceiro, mas vivem a solitude. Estão Uhum. super bem, viajam, têm uma vida Tem tal. coisa melhor? E assim, no fundo, todas querem encontrar uma pessoa, que nós somos seres para viver, Isso, é. juntos, né, mas elas não aceitam. Então, assim, elas evoluíram tanto que, para ter um parceiro compatível, não é tão fácil, Sim, porque ela já sabe o que achar. não quer. E não é aquele jargão: "Ah, não tem homem". Tem homem sim, mas às Sim, vezes tem, homem que é compatível com você. sim, Você fica sim. mais seletiva, tal. E Uhum. tem muitas que encontram, estão super bem, né, que às vezes a outra Ai, parte meu também está sorriso. procurando. Ai, meu sorriso. Né, você é a prova disso, né. É, eu acredito, continuo acreditando nas relações, mesmo com essas questões todas, e eu acho que nem todos os dedos das mãos são iguais, né, e é só esse cuidado mesmo, de É. não repetir, E né. fica aqui a reflexão, gente, que se você está passando por isso e não sabe por onde começar, como fazer, né, procura ajuda. É, gente, procura e eu vou deixar todas as redes da doutora Betânia. Segue ela, mas me segue também, tá? Porque a gente vai fazendo brincadeiras à parte, mas assim, excelente profissional. Adorei bater esse papo com ela aqui. Tenho certeza que a gente vai gravar mais podcast, porque o assunto é muito extenso, E né? tem muito assunto. Vamos trazer mais assuntos para esse canal Já e tenho várias sugestões, é? tá, Ah, pertinentes. me manda que a gente vai fazer isso, viu? Olha, fica aqui o meu beijo, se inscreva no canal, curta, compartilha, manda para aquela sua amiga, o seu amigo que está passando por uma situação. Segue a doutora Betânia, pessoa maravilhosa, super indico. E fica agora, muito obrigada pela sua presença
E até o próximo Até o programa, né? próximo. Muito obrigada, doutora. Obrigada.